Já então a palavra ao Sr. Deputado João Portugal, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, também cumprimentar os nossos oradores convidados de hoje, Sr. Secretário de Estado, Cristiano Nogueiras Duarte, Sr. Presidente da Obercom, como também o Sr. Presidente da Associação das Comunidades, e, obviamente, agradecer pelo contributo que hoje aqui trouxeram a este nosso colóquio sobre o Serviço Público de Comunicação Social de Portugal para o Mundo, que, em boa hora, esta Comissão de Ética, Cidadania e Comunicação tem organizado, através deste conjunto de colóquios, debates e audições, e que com estas intervenções de hoje muito vão enriquecer o nosso debate e, obviamente, muito será aproveitado para as nossas conclusões na nossa Comissão. Quero também saudar, obviamente, e cumprimentar as pessoas aqui presentes que participaram hoje nesta conferência e que também, obviamente, trouxeram os seus contributos muito importantes. Quanto à temática que nos traz hoje aqui, muito se poderá dizer sobre as formas de potenciar a sua efetivação, sendo certo que o mais importante se centra na capacidade de impedir que o clima de austeridade vivido em Portugal se reflita negativamente neste serviço público prestado essencialmente às comunidades lusas espalhadas pelo mundo. A comunicação social, enquanto fonte de informação, tem um papel crucial na transmissão da língua e cultural inerentes a cada país, seja num contexto nacional, seja num contexto internacional. Esta utilidade reveste uma importância acrescida no que concerne aos órgãos de comunicação social públicos, que por inerência têm um papel mais proeminente na prestação de um serviço público à população, promovendo o seu bem-estar e fomentando uma oferta televisiva, radiofónica e jornalística diversa, rica e plural, orientada para os valores e princípios que regem o Estado de Direito Democrático. É a própria Constituição da República a consagrar, no seu artigo 38, número 5, que o Estado assegura a existência e o funcionamento de um serviço público de rádio e de televisão, funcionando como instrumento essencial para assegurar a liberdade e a independência dos órgãos de comunicação. Em Portugal, embreada num contexto de crise económica e social, a temática do Serviço Público de Comunicação Social adquiriu uma importância extrema, tendo em conta as políticas encetadas pelo atual Governo. Com efeito, para além dos planos de sustentabilidade e de reestruturação da RTP e da Agência Lusa, o Governo pretende ainda privatizar, já em 2012, um dos canais da RTP, o que constitui um forte revés na efetivação do serviço público até agora prestado por estes órgãos. A extinção de um canal vai empobrecer o serviço público, quantitativa e qualitativamente, visto que a informação e programação dos órgãos de comunicação social públicos são necessariamente diversas. Quanto à agência noticiosa Lusa, o Governo decidiu fundir as editorias de Lusofonia Internacional na editoria de Lusofonia e Mundo, o que implica uma concentração de matérias que até agora possuíam setores específicos e ameaçando por isso um crescente empobrecimento do serviço público prestado. É essencial manter este serviço público que permite reforçar a nossa cultura e identidade no estrangeiro e desenvolver a presença externa do país, como aliás constitui tarefa fundamental do Estado, constitucionalmente consagrada, mediante a promoção da difusão internacional da língua portuguesa. É necessário contrariar estas medidas governamentais que ameaçam restringir o serviço público prestado pela comunicação social, criando condições para lançar a língua e a cultura portuguesas para o estrangeiro, essencialmente junto das comunidades portuguesas e dos países lusófonos. Estes órgãos de comunicação social constituem uma fonte primordial de transmissão para o mundo de Portugal, permitindo o conhecimento da nossa cultura, da nossa história, da nossa atualidade, do nosso património, e, sobretudo, proporcionando a potencialização da nossa identidade. Como frisa Onésimo Teotónio Almeida, a identidade, sendo diferença, não implica oposição e, por isso, nada tem de necessariamente anti-universal. Um serviço internacional público de comunicação social deve despertar e consolidar o interesse pelo nosso país e pela nossa língua. De facto, a língua portuguesa, considerada como uma terceira língua europeia global, deve ser exponenciada, não só para agilizar processos de cooperação, mas também para reforçar a importância do ensino português no estrangeiro. Para além disso, a emissão e divulgação além fronteiras, feitas pelos órgãos de comunicação social públicos, devem permitir a potencialização das nossas produções culturais, enriquecendo o nosso país e os nossos artistas. A comunicação social deve ser o rosto de Portugal no mundo e deve dar a conhecer a nossa realidade social, económica e cultural. Deve servir de fomento ao turismo através da divulgação do que melhor se faz e se tem em Portugal. Deve estimular a cooperação com outros países que permita ajudar e ser ajudado.
Daí que o serviço público prestado pelos órgãos de comunicação social não possa de maneira alguma ser posto em causa por motivo da crise de Portugal, que Portugal atravessa na atualidade, antes devendo ser visto como um vetor que contribuirá para um progressivo crescimento económico. Portugal deve ser visto aos olhos do mundo como um país de eleição, rico em história, património, produção artística e lazer. Portugal deve ser um ponto de referência e a língua portuguesa deve manter o local de destaque que sempre teve, pelo que a oferta pública deve ser consolidada em prol da reintegração de Portugal no mercado, contribuindo para a elevação do nosso estatuto para além da crise e da descrença política e social que hoje ocupam o dia-a-dia dos portugueses. Esta é a missão dos órgãos de comunicação social públicos. Esta deve ser a base para a sua atividade, mostrando o melhor de Portugal para o mundo. Muito obrigado, Sr. Deputado João Portugal. Agora dou